Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Thomas Mann. Thomas Mann foi um escritor e um crítico social do Império Alemão, nascido em Lübeck em 1875 e falecido em Zurique, na Suíça, em 1955, que foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 1929. Psicólogo penetrante e estilista consumado, a sua extensa obra abrange desde contos até escritos políticos, passando por novelas e ensaios. Paul Thomas Mann nasceu a 6 de junho de 1875 na cidade livre de Lübeck, na região histórica da Alsácia, atualmente Estado Schleswig-Holstein, portanto que fica na Alemanha, lá no norte da Alemanha. Era o segundo filho de um comerciante e senador da cidade livre, lá de Lübeck, que se chamava Johann Heinrich Mann, e da sua esposa Júlia da Silva Bruns. O seu pai era neto e bisneto de cidadãos lá de Lübeck, mas a mãe nasceu no Rio de Janeiro, como aliás o nome já dá a entender, no Brasil. Filha do dono de uma plantação, portanto um alemão, e foi levada, ainda muito criança, quando tinha 7 anos, para a Alemanha. Então, a família de Thomas Mann detinha em Lübeck um negócio, havia já várias gerações, e era uma família culta e rica. O seu irmão mais velho, o Heinrich Mann, também foi um reconhecido romancista. Portanto, já viram que é uma família realmente culta, e já falarei depois de mais membros da família. Em 1892, portanto, tinha o Thomas Mann 17 anos de idade, o pai morreu. E como a esposa e os filhos não tinham assim lá grande vocação para os negócios, estes foram vendidos e a sua mãe mudou-se para Munique, lá mais para o sul da Alemanha, com as crianças mais novas, mais pequenas. Munique era portanto, assim, o centro das artes e das letras lá da altura. E então ela instalou-se lá no bairro boêmio de Schwabing e tornou-se rapidamente uma agitadora cultural, oferecendo saraus literários e festas lá na sua casa, portanto, graças já à vultuosa herança, não é, que tinha ficado do marido, da venda lá do negócio. O Thomas Mann ainda ficou lá em Lübeck a acabar o liceu e foi ali que ele escreveu alguns textos em prosa e artigos que foram publicados na revista Der Frühlingssturm, que em português seria A Tempestade de Primavera, da qual o Thomas Mann era um coeditor. Nessa mesma época, ele apaixonou-se por Ulrich Timp, que era filho de um dos seus professores, e sobre esse seu período escolar, o Thomas Mann viria a dizer mais tarde: detestei a escola e até ao fim não cumpri os seus requisitos, devido a uma resistência inata e paralisante a quaisquer exigências externas, que mais tarde aprendi a corrigir, mas com alguma dificuldade. Seja qual for a educação que possuo, adquiria de forma livre e autodidata. A instrução oficial não incutiu em mim qualquer conhecimento, mesmo o mais rudimentar. Portanto, como já vemos, pouco aproveitou do tempo de escola até o liceu, que mais do que isso não estudou. Depois, em 1894, 2 anos depois, ou seja, quando eu tinha 19 anos, ele foi então para Munique juntar-se à mãe, e aí foi estagiário num escritório de uma companhia de seguros, cujo diretor era um amigo do seu falecido pai, mas acabou por abandonar essa atividade no ano de 1895, passando a dedicar-se exclusivamente à escrita, na coisa a que ele era incentivado pela sua mãe. Portanto, a título de preparação para uma carreira no jornalismo, ele frequentou palestras de história, de economia, de história da arte e da literatura, lá na Universidade e no Politécnico lá de Munique. Entre 1896 e 1898, portanto, nesse período de 3 anos, o Thomas Mann fez uma longa visita ao seu irmão mais velho, o tal Heinrich Mann, que nessa altura já era bastante famoso, e que residia na Itália, mais propriamente na zona da Palestrina. O Thomas Mann
então acompanhava o irmão nos seus passeios, foram a Roma e a vários outros lugares de Itália. E foi lá então que foi publicada a sua primeira coleção de contos, que se chamava Der kleine Herr Friedmann, que em português tem o nome O Pequeno Senhor Friedmann, portanto, que está depois incluído numa coletânea de contos que eu falarei mais tarde. E que foi, portanto, editado isoladamente no ano de 1898. E foi também lá, ainda na Itália, que ele começou a trabalhar no manuscrito dos Buddenbrooks, que viriam a ser o seu primeiro grande romance, que também falaremos depois. Então, depois de volta a Munique, ele tornou-se editor, um dos editores, do jornal satírico-humorístico que se chamava o Simplicíssimos, portanto, Simplicíssimo em português. Por essa época, ele apaixonou-se por um outro jovem, outro rapaz, que era o Paul Ehrenberg, que foi um amor conturbado e não correspondido, mas que ele definiria mais tarde como a experiência central do seu coração. Resolveu então servir no exército, mas depois arrependeu-se e a família teve que intervir e teve que corromper lá um médico para lhe passar os atestados para o conseguir afastar lá do serviço militar, alegando, enfim, falsos problemas de saúde. Então, os desejos de liberdade plena cedo levaram o Thomas Mann a manifestar-se a favor do regime republicano e da democracia. Uma prova clara desse seu liberalismo foi a publicação, então, desse tal seu primeiro romance que ele tinha começado a escrever ainda lá na Itália, Buddenbrooks, que em português teve o nome Os Buddenbrook, e que foi publicado no ano de 1901, tinha então o Thomas Mann 25 anos de idade. Curiosamente, isto tem uma história, o editor, na Fischer Verlag, portanto a conhecida Fischer Verlag, que veio a ser praticamente a sua editora ao longo de toda a vida, o editor tentou convencê-lo a encurtar o livro, a cortar muito, a fazê-lo mais pequenino, que está um livro realmente bastante grande. O Thomas Mann não aceitou. E o livro saiu mesmo, está ali publicado na íntegra, como ele queria. Em jeito de retrospectiva, mais tarde, o Thomas Mann viria dizer que, enfim, estava convencido de que aquilo e o livro iria passar despercebido e aquilo seria o princípio e o fim da sua carreira literária. Mas, na realidade, não foi isso que aconteceu. Foi muito diferente. E este livro, foi a partir da publicação deste livro, deste romance, que ele começou a ser reconhecido e viria a tornar um dos escritores mais notáveis do século XX a nível internacional. Então, os Buddenbrook, que conta a história de uma família protestante, de comerciantes de cereais, lá de Lubeck, tanto onde ele foi criado, que perde a sua fortuna depois de passarem 3 gerações. Portanto, como veem, é fortemente inspirado na história da sua própria família. Portanto, este romance foi lido, por isso, com um especial interesse lá pelos leitores lá de Lubeck, porque descobriram ali os traços de muitas personalidades conhecidas lá da terra. Então a publicação deste livro valeu ao Thomas Mann, por causa disso, uma forte reprimenda de um tio que o acusou de ser um pássaro que emporcalhou o próprio ninho. Portanto, ele não gostou do que ele falou lá sobre os desaires da família dele próprio, da família Mann. Neste romance, o Thomas Mann aflora já claramente aquele jogo de antíteses, o traço que seria um traço característico da sua obra, aquelas análises psicológicas e psicossociais, como burguês e artista, de vida e de esperança, de doença e de gênio, coletivo mas individual, portanto, que vieram a ser, de facto, muito evidentes noutros romances ao longo de toda a sua vida. Apesar da sua evidente inclinação homossexual, como já ficou claro, o Thomas Mann veio a apaixonar-se por uma menina, que era a Katia Pringsheim, que era filha de uma proeminente e secular família judia de intelectuais, com a qual ele se casou no dia 11 de fevereiro de 1905. Era neta de Hedwig Dom, que era uma ativista pelos direitos das mulheres,
e era filha, portanto, o pai dela era o catedrático de matemática da Universidade de Munique. O casal teve 6 filhos, que todos eles que vieram a ser ilustres, tal como o pai. O mais velho foi o escritor Klaus, portanto Klaus Mann. A seguinte foi a má atriz, a Érica. O terceiro foi um historiador, um conhecido historiador, o Golo Mann. Portanto, Golo foi portanto, um pseudónimo literário. O nome dele era Angelus Gottfried Thomas Mann. Depois, outra filha era a Mónica Mann, que fez ser uma grande uma ensaísta conhecida. E outro foi o literato e violinista Michael Thomas Mann. E a mais novinha era a Elizabeth Mann, que foi uma cientista. O Thomas Mann, tendo sofrido a influência da filosofia do Nietzsche e do Schopenhauer, revelou-se de modo especial como romancista de caracteres doentios e decadentes, então, por essa influência, e passou a ser considerado como o mestre do romance psicológico e da novela psicológica. É novelas como, por exemplo, o Tristan, que foi editado em 1903 e que está aqui em Portugal, editado conjuntamente com outras novelas, com outros contos, num livro chamado Tristão e Outros Contos. Depois já falaremos mais tarde dos outros contos que estão aqui incluídos. O outro é também muito conhecido dele, o Tónio Kruger, este editado individualmente, é uma novelazita pequena também, mas é editada individualmente cá em Portugal, com o mesmo nome, Tónio Kruger, e que tinha sido em 1903. Depois, outro que é muito, muito conhecido, que é Der Tod in Venedig, que em português, A Morte em Veneza, que saiu em 1912 e que, portanto, foi um livro que eu andei a tentar ler e li durante estes dias. Esta Morte em Veneza é uma novela que ele concebeu enquanto esteve em Veneza, portanto, no ano anterior à sua publicação, portanto, ou seja, no ano de 1911, e que é uma sombria e uma majestosa descrição dos últimos dias da vida de um escritor. Um escritor alemão, foi encontrado lá em Veneza por coincidência numa altura em que se desenvolveu lá uma grande peste, que veio a vitimá-lo no final do livro. Toda a história se resume uma paixão que ele concebeu sobre um jovem lindo, de 14 anos, que ele considerava o protótipo das mais belas estátuas gregas. E então ele apaixonou-se por esse jovem, que era um jovem polaco, que também lá estava a passar férias com a família na praia, e que ele passou o verão todo a perseguir ao longe, sem nunca ter a coragem de chegar à fala com ele, e veio a morrer sem nunca ter trocado uma única palavra com ele, mas perseguia-o por toda a cidade, numa paixão louca, uma paixão platónica, mas que ele não conseguiu eliminar, até que, infelizmente, a peste o levou precisamente no dia em que a família polaca regressavam à Polónia de fim de férias. É de facto uma história fabulosa que, se puderem encontrar o livro e puderem ler, leiam, porque vale bem a pena. Depois o Tristão, como eu já disse, né, que está publicado em Portugal não isoladamente, mas juntamente com outros contos, né? Esta coletânea já foi editada assim no original, este conjunto de contos, com o título original Sämtliche Erzählungen, que literalmente significava todas as histórias. Foi publicado logo depois após a morte do Thomas Mann, e que depois veio de ser editado em Portugal, cá, pela Uliceia, mais tarde, exatamente a mesma coleção de contos. Há também uma outra coletânea de contos, que é este aqui, que é os contos, que foi editada pela Bertrand, e que é quase textualmente aqueles. Só há um conto de diferença, sai um e entra o outro, porque de resto são exatamente tirando disso, são exatamente os mesmos contos.
portanto, que foi também editado lá no original, creio que um ano depois da outra, e cá em Portugal há que foi editado com uma diferença relativamente grande. E no original o título era Herr und Hund, que em português é o mestre e o cão, traduzido à letra. Que é um dos contos que lá estão e que em Portugal também foi publicado isolado, que depois falaremos. Então, vamos lá ver. Durante a Primeira Guerra Mundial, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, quando ele ainda era novo, ele entrou em conflito com o seu irmão Heinrich Mann, o tal que também era romancista, que o Thomas Mann acolheu com agrado a entrada da Alemanha lá na Primeira Guerra Mundial e defendeu a política lá do Kaiser, do Guilherme II, em oposição ao irmão que era contra. O Heinrich Mann era contra, colocou-se ao lado da França e contra o Império Alemão. A mãe, a tal Júlia da Silva Bruns, de origem brasileira, teve que escrever aos filhos, desavinhos, escreveu a um, escreveu a outro, a tentar realmente amenizar o conflito, a ver se os punha bem, mas não foi fácil. O Thomas Mann continuou empenhado no lado alemão, e mais, ele de tal maneira se empenhou que ele chegou mesmo a penhorar a casa, uma casa que ele tinha na localidade de Bad Tölz, para arranjar dinheiro para a guerra. Mas continuando, a perspectiva de Thomas Mann ao longo desse período está patente no ensaio que em português se chamaria Considerações de um Apolítico, que eu julgo que não está editado em Portugal e que foi editado em 1918, e um importante romance, esse sim editado em Portugal e que também saiu por essa altura, que é A Montanha Mágica. A Montanha Mágica, onde aparecem as suas simpatias pela democracia. Pouco depois de ser publicado, o Hitler subiu ao poder e isso veio a custar muito caro ao Thomas Mann, sobretudo por causa deste livro, onde ele defendia acerrimamente a democracia. Logo que o Hitler tomou conta do poder, o Thomas Mann teve que fugir, teve que emigrar e foi viver para a Suíça. E fixou-se numa localidade que se chamava Kuznacht, que era próximo de Zurique. E enquanto depois durou a guerra, Segunda Guerra Mundial, não é? Depois a começar mais tarde, entre os anos de 1940 e de 1945, o Thomas Mann gravou regularmente uns programas para a BBC que se chamavam Deutsche Hörer, que em português significa ouvintes alemães, em que ele chamava os alemães à razão, a abandonarem as ideias do Hitler. Esses programas eram depois retransmitidos lá pela BBC, lá dentro da própria Alemanha, e muitos alemães vieram de facto arriscar a vida por causa de ouvirem sintonizarem esses programas e ouvirem essas emissões do Thomas Mann, e não só, mas outros programas da BBC que eram transmitidos lá na Alemanha. Depois acabou a guerra, e logo depois da guerra, o primeiro romance que saiu depois da guerra foi outro grande romance, grande e importante romance do Thomas Mann, que foi o Dr. Fausto, que é Dr. Faustus no original, que saiu em 1947. E aqui o Thomas Mann volta-se para o tema da discórdia entre o espírito e a vida e leva a ação do romance a desembocar na catástrofe do seu herói, né? Do herói do romance. À semelhança realmente do que aconteceu ao povo alemão. É, digamos, aqui uma metáfora, um símbolo da desgraça alemã, este Dr. Fausto. Portanto, o romance é uma exploração psicológica e moral das circunstâncias que tornaram possível a ascensão do nazismo, através da história deste personagem que era um músico que vendeu a sua alma ao diabo para se tornar célebre. Pronto, depois então vem a seguir outro
livro também muito conhecido dele, que em português teve o nome de As Confissões de Félix Crioulo, Cavalheiro de Indústria. Aqui o Thomas Mann expõe a sua velha dúvida relativamente à arte e revela a existência de traços que são comuns à arte e à introgice. Portanto, nomeadamente, há cá muitas obras falsas, muitas obras falsas que se fazem passar por verdadeiras. O Thomas Mann, portanto, é autor de uma obra literária vasta e rica, da qual fazem parte, além destas, né, obras que já citei, muitas outras, entre as quais as seguintes que estão cá editadas em Portugal, que são A Sua Alteza Real, que foi editada em 1909, depois esta novela, também que foi editada primeiro sob individual, com o título Cisne Negro, foi editado pela Estúdios Cor há muitos anos. Estúdios Cor que já desapareceram há dezenas de anos. E que mais tarde viria a ser incluída num outro que depois falarei mais tarde. Depois outro, a seguir, é este aqui. Um Homem e o Seu Cão. Portanto, que também está aqui publicado individualmente neste livrinho. O Homem e o Seu Cão. Né, a história do relacionamento como diz, do homem e do seu querido animal de estimação, mas que também foi depois incluído que está incluído também naquele no Tristão, de que já falei, o Tristão e outros contos que já vos mostrei. Depois também outro muito conhecido e que também que está publicado em Portugal é este, Mário e o Mágico. Depois temos outro grande romance, muito conhecido, que é A Lota em Weimar. A Lota em Weimar, Lota, que é o diminutivo de Carlota. É o tratamento, digamos, familiar de Carlota. Este que saiu em 1939. Depois temos O Eleito, outro romance muito, muito importante, que saiu em 1951. E temos então, também publicado em Portugal, que eu julgo que é o único livro de ensaios dele que está publicado em Portugal, que é uma recolha de ensaios, os seus ensaios de caráter político, que é, portanto, um percurso político, que está aqui muitos textos dele, ensaios e outros textos sobre política, que estão reunidos neste livro. Um dos mais conhecidos é um que se chamou no original Von Deutscher Republik, que em português seria da República Alemã, que saiu no ano de 1922 e que é de facto um dos seus mais famosos ensaios e que está também incluído neste livro. Passando à frente, temos aquelas coletâneas de contos, de que algumas eu já falei. Temos aqui uma outra, que é... Aliás, antes de falar desta, vou mostrar este livro, que é também um livro que tem só uma novela, que se chama As Cabeças Trocadas, mas que faz parte também deste outro, que é As Três Últimas Novelas, que tem, portanto, além das Cabeças Trocadas, tem A Lei e tem A Mulher Atraiçoada, que é a mesma que é este livrinho, O Cisne Negro. Portanto, está aqui com outro nome. A Mulher Atraiçoada ou O Cisne Negro é a mesma novela. E, quase para terminar, vou falar-vos de uma tetralogia também muito famosa dele, que ele escreveu já assim para o final da vida dele, foi dos seus últimos tempos, que é inspirada na Bíblia, inspirada na vida aquele que foi o José do Egito, né? Que era filho do Abraão,
não, por outra do Jacó, portanto, neto do Abraão, e um dos 12 irmãos que fundaram as 12 tribos de Israel. Quando ele ainda era criança, os irmãos, como ele era quase o mais novinho, era ele e o Benjamim eram os mais novinhos, e que aliás eram os filhos da adorada Lia, né? Que foi a mulher que ele sempre desejou na vida e que depois só já de velho conseguiu finalmente casar com ela, e que ainda lhe deu estes dois filhos, o José e o Benjamim. E então os outros irmãos mais velhos tinham muita inveja destes dois irmãos. E então eles venderam o José a uma caravana que ia para o Egito, e o José foi levado para o Egito, mas ele veio a ser lá, tornar-se muito importante e muito conhecido no Egito, e veio a ser, inclusivamente, primeiro-ministro lá do faraó. Tudo isto está escrito e descrito, pois com romanceadamente. Aquilo que é um pequenino parte da Bíblia é aqui um conjunto de 4 livros, 4 gigantescos livros, que é esta tetralogia. Então, o primeiro, e que dá o nome genérico à tetralogia, é o José e os seus irmãos. Também há quem, para distinguir, então, digamos, do nome genérico da tetralogia, há edições que lhe chamam, a este primeiro volume, as histórias de Jacó. Mas as histórias de Jacó é a partir do segundo capítulo do livro, que é aqui de facto que conta a história então do pai até nascer o José. Até o José nascer e ser pequenino e ser o princípio da história. A propósito disso, eu tenho duas vezes o mesmo livro. Eu primeiro adquiri este aqui, cujo leitor, talvez o seu primeiro leitor, devia ser uma pessoa muito empenhada e que se deu ao trabalho de começar por pôr aqui toda a genealogia, toda a família do José, dele, dos irmãos, de que mulher há que cada um deles era filho. Uns eram filhos de mulheres com quem o Jacó tinha casado, outros eram filhos de escravas, de criadas, digamos assim, escravas das mulheres. E por isso ele teve assim tantos filhos, mas não eram todos filhos da mesma mãe. E então ele diz aqui, inclusive, é a ordem de nascimento deles e quem era respectivamente cada um. E depois há muito sublinhados e não sei o que por aí baixo. E eu depois, mais tarde, quando vim adquirir este segundo volume, que, aliás, está intocado, naquele tempo, ainda é do tempo em que a gente tinha que abrir os livros para os ler, nunca foi lido na vida, está completamente fechado, e tive pena, depois de me livrar deste, de maneira que, olha, tenho os dois. Depois temos então o segundo volume, que é o Jovem José, o terceiro, que é o José no Egito, e depois o último, José o Provedor, ou seja, José lá o primeiro-ministro, era ele que era o responsável pelos armazéns dos cereais do faraó, por isso era o provedor dos bens do faraó. Depois, para terminar, há aqui ainda um livrinho que eu adquiri recentemente, que se chama Viagem Marítima com Dom Quixote, que este é um livro também muito engraçado, que o Thomas Mann, a certa altura, viajou, na altura que ele residia nos Estados Unidos, lá pela zona da Califórnia, fez uma viagem de barco durante algum tempo, e enquanto fazia essa viagem, foi lendo o Dom Quixote. E depois, mais tarde, escreveu este livrinho sobre a descrever a sua viagem. Ele tem aqui até muitas fotografias lá do barco, onde ele navegava, dos portos por onde passou, etc., de aventuras e coisas que lhe aconteceram durante essa viagem, enquanto ia lendo o Dom Quixote. Ora bem, então, para terminar, para além de doutoramentos de vários e de outros galardões, o Thomas Mann recebeu, no ano de 1949, os prémios Goethe de Weimar, da Alemanha Oriental, e o prémio Frankfurt, da Alemanha Ocidental. E, portanto, isto foi muito importante, a atribuição destes dois prémios, para, digamos, ele ser reabilitado
Então, depois da queda do nazismo, ele foi reabilitado e estes prémios foi a demonstração disso. Também queria dizer que várias obras dele foram adaptadas ao cinema. Talvez dos filmes mais conhecidos um deles é A Morte em Veneza, desse tal romance, sim, novelinha, que eu andei a ler e que vos aconselho. A Morte em Veneza, filme esse que é de 1971, e o outro também muito conhecido é o filme o Fausto, o filme Fausto, baseado no Doutor Fausto, que foi gravado e passou nos cinemas em 2011. O Thomas Mann, como vimos, foi galardoado com o Prémio Nobel de 1929, portanto, logo pouco depois de descrever a Montanha Mágica, mas o Nobel não se referiu à Montanha Mágica. No seu invocação dos motivos para ele ser premiado, só falava nos Buddenbrooks, porque na altura o Hitler já estava muito no poder, o nacionalsocialismo estava em franca ascensão e certamente que o Comitê Nobel teve receio de afrontar o Hitler e então só invocaram os Buddenbrook, quando afinal o livro mais recente e que estava a ser um êxito brutal na altura, nem sequer foi referido. Como vimos, o Thomas Mann viveu em Munique, com algumas interrupções, digamos, entre 1894 e 1933, na altura em que, como vimos, foi obrigado a emigrar para a Suíça, quando subiu Hitler ao poder, e que depois lhe retirou a ele e à família dele toda e a outros alemães a nacionalidade alemã, tanto a ele como à mulher e aos filhos, no ano de 1936, mas propriamente no dia 2 de dezembro de 1936, através de uma gigantesca lista de pessoas, foi retirada a cidadania alemã a essa gente toda. O Thomas Mann permaneceu então na Suíça até 1938, ano em que se mudou para os Estados Unidos. Inicialmente ele trabalhou como convidado na Universidade de Princeton, mas o ambiente académico entediava-o, ele não gostou de lá viver, decidiu então mudar-se para Santa Mónica, lá na Califórnia, mais propriamente para a localidade de Pacific Paradise, lá em Santa Mónica, e depois, em 1944, ele viria a naturalizar-se americano e tornou-se uma figura política reconhecida lá na América, a tal ponto que o Franklin Roosevelt, quando foi no fim da guerra, chegou a pensar em vir a nomeá-lo primeiro-ministro do possível governo alemão, não é? Depois da guerra. Infelizmente, quando foi na altura lá do macartismo, é que os imigrantes, os intelectuais emigrados lá na América, sofreram muitas perseguições e então o Thomas Mann resolveu regressar à Europa, voltou outra vez, fixar-se outra vez na Suíça. Ele foi a viver para Kilchberg, que ficava ali também outra localidade próxima de Zurique, onde já tinha vivido antes de ir para a América, e lá viveu até à morte. Morreu depois em 1955 e está sepultado no Kilchberg Village Cemetery, lá na localidade de Kilchberg, portanto, próximo de Zurique, onde ele vivia, na Suíça. Pronto, é o que tinha para vos dizer sobre Thomas Mann. Espero que tenham gostado de mais uma conversa sobre um autor galardoado com o Prémio Nobel. E se tiver vida e saúde, para a semana, se Deus quiser, cá estarei de novo para vos falar de outro autor galardoado com o Prémio Nobel. Ora, passem muito bem!